comigo, meu jovem, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem do outro lado. Aqui chegando o professor Rodolfo, seu professor de informática no Monster Concurso. Hoje chegando para uma super dica de informática, tá beleza? Para você que quer fazer o concurso do INSS, ok? INSS. Você quer fazer o concurso do INSS? Hoje eu vou trazer dicas de informática para você sobre o Windows, tá beleza? É claro que essas dicas, elas não vão ter um foco em nenhuma versão específica do Windows, tá? Elas vão ser dicas mais generalistas, tá? Então, assim, não se preocupe ainda com a versão, tá? É o que eu te aconselho, né? Resolva questões que sejam, digamos assim, generalistas, se você for resolver questões do Windows, tá? Evita focar em coisas que são específicas do Windows 7, específicas do Windows 8, tá? Por quê? Porque essas já são versões que estão fora de uso, digamos assim, né? Já são versões que hoje o que está dominando o mercado é o Windows 10. Inclusive, o governo federal vem atualizando, né, todas as máquinas para o Windows 10. Então, o interessante é resolver questões do Windows 10 e questões genéricas, que se aplicam a todas as versões do Windows, tá? Existem coisas nas ferramentas da Microsoft que elas são padronizadas, tá? Ao longo do tempo elas se mantêm estáveis. Às vezes um ícone vai mudar um pouquinho ali a curva e tudo mais, mas é a mesma coisa. Para quê? Para que o usuário sinta-se familiarizado, beleza? Então hoje a gente vai falar de dicas. Professor, você vai abordar um tema específico? Não. Dentro do Windows eu vou abordar vários temas, tá? Aqui dentro do Windows nós vamos abordar vários temas. Nós vamos abordar esses temas resolvendo questões, beleza? Então nós vamos resolver algumas questões aqui e eu vou explicar, dar dicas para vocês de como resolver essas questões, de como pegar o bizu, de como não errar, enfim, de como se dar bem, tá? De como se dar bem ao resolver questões de informática do Windows, beleza? Show de bola? Então, bora começar, bora aí dar um start na nossa aula. Deixa eu colocar esses materiais aqui, né, para ficar mais perto. Deixa eu trazer o teclado para cá, para a gente poder começar. Então, assim, quem nunca assistiu uma aula minha, seja bem-vindo, né? E eu tenho essa didática de dar aula. Eu gosto muito de dar aulas aqui no YouTube resolvendo questões, tá beleza? Eu gosto de dar as aulas resolvendo questões. Por quê? Porque o conteúdo de informática ele é muito fragmentado, tá? Existe muita coisa. Quem estuda aí para concurso sabe, né? Informática, geralmente os alunos, eu odeio informática. Por quê? Porque a informática é muito grande. Então, e ele é muito fragmentado. Então, tem várias coisas que são cobradas pelas bancas. Então, a gente, na hora que eu vou dar a aula, aqui, eu reúno aquilo que a banca do concurso ou a última banca do concurso mais cobra ou mais tem cobrado e trago aqui para vocês em formas de questão, tá beleza? Por quê? Porque quando a gente está falando de Windows, de Excel, de PowerPoint, de aplicativos em gerais, de softwares em gerais, a dica que eu te dou é estude através de questões. Tá? Estude através de questões. E aí, se tiver alguma coisa que você não compreendeu, vai lá, lê no PDF, vê uma videoaula, tá? Por quê? Porque imagina o seguinte, você lê um manual de como funciona o Windows, de todas as funcionalidades que o Windows tem, de como funciona o Word, de como funciona o Excel, de tudo que eles te oferecem. Imagina você fazer um curso de Excel para fazer a prova. É muito grande, é muito extenso. Então, resolvendo questões, a gente acaba tendo uma noção do que a banca de fato cobra, entendeu? Do que a banca de fato cobra e a partir das questões a gente vai direcionando os estudos, tá beleza? A maioria das pessoas tem acesso ao computador, consegue utilizar o Windows. Então, grande parte de vocês vai conseguir resolver várias questões mesmo que não estude. Especificamente aquela matéria. Por quê? Porque tem contato com o software, beleza? Então a dica que eu te dou é resolva questões, beleza? E à medida que você for errando, que for aparecendo coisas que você não sabe, aí você vai procurando material para você estudar, tá beleza? E resolva questões da banca no concurso, tá beleza? Ou
do edital passado, da banca que foi no edital passado, das prováveis bancas pro edital futuro, enfim. Mas resolva questões, tá beleza? Para que você tenha noção do que as bancas cobram, tá certo? Então, o Windows ele tem 1 milhão de funcionalidades, 1 milhão, mas tem coisa que não vai vir no seu concurso. Tem coisa que não vai vir no seu concurso. Por exemplo, né? Algum comando de PowerShell muito específico. Professor, o que é isso? Pois é, você nem sabe o que é. Para que a banca vai cobrar de você se você não vai usar lá? Entendeu? Então, assim, tem coisa que pode ter, às vezes, numa apostila, pode ter em algum curso que você comprará, mas não vai vir na prova. Não vai. Por isso que a gente resolve questões, para saber o que vem na prova. Tá beleza? É muito importante. Tem aluno que estuda a vida inteira sem resolver questões. Não resolve questões, cara. O cara passa a vida inteira estudando, só vendo videoaula e lendo PDF. Não resolve questão. E não passa em nenhum concurso. Então, lembre-se. Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice, LibCalc, o Writer, o Impress e Windows, Linux, esses conteúdos, estude eles resolvendo questões, tá? Resolva questões, use os softwares no dia a dia e aquilo que você não souber a partir das questões, você vai procurar no seu material. E aí você vai criando o seu material, tá beleza? Essa é a maneira que eu acho mais eficiente, porque são conteúdos gigantescos, beleza? São conteúdos gigantescos. Show de bola? Então bora lá. Então, a primeira questão é uma questão muito simples. Olha só, assinale o software que executa funções típicas de um sistema operacional. Tá beleza? Então, essa aqui é uma questão simples. É uma questão de prova. Professor, na minha prova não vai vir isso. Vai sim. Pode ter certeza. Nossa prova vai ter, dependendo do número de questões, pode ter 5 a 10 questõezinhas babas dessa. Babas. Pode ter. Pode ter não, vai ter, sempre tem, tá? Tirando, sei lá, uma prova para auditor, para consultor do Senado, consultor da Câmara, auditor do TCU, auditor da Receita, tirando essas provas que são a nata do serviço público, o altíssimo nível do serviço público, os outros concursos todos sempre tem umas questõezinhas de graça, assim, Polícia Federal tem, Polícia Civil tem, sempre tem, PRF tem, beleza? Sempre tem, independente da banca. E essa é uma questão de graça, de grátis, como a gente diz aqui. Então, assinale o software que executa a função típica de um sistema operacional. Antes da gente ir para a resposta, vamos entender o que é um sistema operacional, galera. Olha só, eu tenho o SO. Isso aqui é um sistema operacional, beleza? Isso aqui é um sistema operacional. Vamos colocar aqui o SO. Vocês já pararam para pensar o que é um sistema operacional? Olha só, você tem o que a gente chama de hardware, beleza? Você tem o que a gente chama de hardware, que são os componentes eletrônicos de um computador. Então você tem um hardware, que são os componentes eletrônicos de um computador: memória, HD, processador, placa de áudio, placa de vídeo. Então todos os componentes, né, eletrônicos são a parte de hardware. A gente costuma falar que hardware é o que você consegue chutar, é o que você chuta quando trava, é o que você bate. O computador travou, você bate no hardware, beleza? Então é a parte eletrônica, tá beleza? É o recurso, tá beleza? São os recursos computacionais, beleza? O hardware são os recursos computacionais. Beleza? Isso são os hardwares. Show de bola! E o que o sistema operacional é? O sistema operacional, ele é um software que permite com que outros softwares consumam esses recursos computacionais, beleza? Para você rodar um jogo no seu computador, o seu computador precisa ter memória, ele precisa ter HD, né? Espaço de armazenamento para você instalar o jogo, para você ver esse vídeo no seu celular, tá? O seu celular tem um sistema operacional que é o Android, e para consumir os recursos computacionais do seu celular, a memória, o processador, para você ver esse vídeo,
o sistema operacional precisa fornecer esse suporte. Beleza? Então, o Android também é um sistema operacional, só que é um sistema operacional mobile, de celular, beleza? Então, o sistema operacional, ele é um intermediário que permite com que softwares utilitários, né, podemos dizer assim, softwares utilitários, consumam o quê? Recursos de hardware, os recursos computacionais. Então, a gente tem um sistema operacional, Windows. Dentro do Windows, a gente instala vários programas, vários outros softwares, tá beleza? E aí, esses softwares vão consumir recursos computacionais. O Windows também consome recursos computacionais, tá beleza? O Windows também consome para funcionar, mas ele permite com que outros softwares, tá beleza? Outros softwares hospedeiros, basicamente isso. Então, o Windows, o sistema operacional, ele hospeda vários softwares e ele permite que esses softwares que estão ali instalados consumam recursos computacionais. Então, ele é o intermédio entre a parte de hardware e a parte de software, que é a parte lógica, tá beleza? Então, ele faz esse intermediário, ele transforma um recurso físico em um recurso a ser consumido logicamente, tá beleza? Ele faz a transformação de pulsos eletromagnéticos de energia, tá beleza? Em sinais digitais, que vão ser exibidos ali na tela para você. Show de bola? Então, o sistema operacional é isso. Então, é bom vocês terem essa noção do que é um sistema operacional, tá certo? Então, o sistema operacional é um sistema, é um software que hospeda vários outros softwares e permite que esses softwares consumam recursos computacionais. Show de bola? Tipos de sistema operacionais: Windows 10, beleza? O Android, tá? É um mobile, é um sistema mobile. O iOS, beleza? Linux, show de bola? São sistemas aí operacionais, tá? Os mais famosos aí, quando a gente está falando aí de provas de concurso. O Google Chrome é um browser, tá beleza? O Google Chrome é um browser, um navegador. Show de bola? O LibreOffice é um software de escritório, é uma suíte de aplicativos de escritório. Então, o que é isso? Uma suíte. São vários softwares de aplicativos de escritório. Então, o que seriam esses aplicativos? O LibreOffice Calc, o Writer e o Impress. Ou seja, para você utilizar no escritório, para você utilizar, criar planilha, criar documento, criar apresentações. Tá beleza? Microsoft Outlook, né, que é um gerenciador de e-mail, e esse Remote Desktop aqui, né, isso aqui é um software de acesso remoto à área de trabalho. Beleza? Então, correto aí, letra E. Questão simples, facinho, né? Mas que aqui eu trouxe para vocês um detalhamento maior, né? A gente traz um aprofundamento maior na resolução da questão, para que você tenha uma visão melhor, né? Para que você de fato saiba o conteúdo na hora que você for para a prova. Beleza? Show de bola! Questão de número 2. Olha só, na interface do Windows 10, o painel que serve para fixar aplicativos frequentemente utilizados é conhecido como, olha aqui, ó, na interface do Windows 10. Aqui eu posso tirar o Windows 10 e posso colocar o Windows só. Isso aqui está presente, né, em todas as versões do Windows, tá beleza? Isso aqui está presente em todas as versões do Windows. Então, na interface do Windows, o que é a interface, galera? É a tela. Na interface aqui, ó, na tela do Windows, né? O painel que serve para fixar aplicativos frequentemente utilizados é conhecido como... Aqui ele colocou painel, tá? Ficou um pouquinho complicado. O correto, mais bonitinho, seria se ele colocasse a barra. Beleza? A barra. Mas ele colocou painel para tentar enganar. Acesso rápido? Não, tá beleza? O acesso rápido, ele está no Windows Explorer, beleza? No explorador de arquivos. No explorador de arquivos. O acesso rápido. O acesso rápido lá vai ter as pastas que você mais acessa, tá? Elas vão ir para esse acesso rápido. É uma estrelinha que tem lá no explorador de arquivos, beleza? A área de trabalho remoto? Não, Remote Desktop. A gente viu lá que isso aqui é um software para você fazer acesso remoto.
A barra de tarefas, show de bola. O que é a barra de tarefas? Aquela barrinha que fica aqui embaixo, ó, do Windows. Show de bola? Essa barrinha, eu vou fixando aqui, ó, vários programas aqui que eu quero acessar de uma maneira mais rápida. Eu vou colocando atalhos para programas e pastas aqui, ó. Eu posso colocar atalhos para programas e pastas na barra de tarefas, certo? Cortana. Cortana é o assistente virtual do Windows. Seria o equivalente a Siri, seria equivalente ao OK Google, tá beleza? Seria equivalente a Alexa da Amazon, né? O menu iniciar, tá? O menu iniciar, ele vai ter todos os aplicativos, tá? No menu iniciar, a gente vai ter todos os aplicativos que estão instalados no computador, né? Todos os aplicativos instalados no computador, eles são acessíveis a partir do menu iniciar. Então, o correto, né, é a letra C, a barra de tarefas. Essa é a barra inferior, olha aqui, ó. Essa barra inferior, tá certo? Ó? Você pode fixar vários programas aqui, ó. Você pode fixar vários programas aqui, ó. E aí, quando você clica, esses softwares já abrem. E também, todos os softwares que estiverem em execução, em primeiro plano, vão aparecer aqui. O que é execução em primeiro plano, tá? Então, anota aí. Todos os softwares que estiverem em execução em primeiro plano irão aparecer aqui na barra de tarefas. O que são softwares em execução em primeiro plano? São aqueles softwares que você consegue acessá-los, que você consegue ver a execução dele, beleza? Por exemplo, o PowerPoint, se você abrir ele, você consegue ver. O Word, se você abrir ele, você consegue ver, para você entender. Então, aquilo que está em primeiro plano é aquilo que você consegue ver, tá? É aquilo que você consegue abrir na tela ali do computador e ver ele sendo executado, mexer nele e tudo mais. Um software que está em execução em segundo plano, você não vê ele sendo executado. Ele executa por trás, tá? Ele executa por trás dos softwares em primeiro plano, tá certo? Um software muito comum, quem tem Banco do Brasil, aí quem tem conta no Banco do Brasil, existe um software lá de segurança que é o Warsal, né? Que você precisa instalar ele para poder acessar o site do Banco do Brasil. Aquele software fica rodando o tempo inteiro em segundo plano. Você não vê ele rodando, mas ele está o tempo inteiro ali funcionando. Está o tempo inteiro funcionando. Se você abrir lá o gerenciador de tarefas, se você abrir o gerenciador de tarefas, você vai ver lá o Warsal rodando em segundo plano, beleza? Mas você não vê ele, você não consegue acessar ele, mas ele está rodando lá em segundo plano, na memória do computador, tá beleza? Então esse é um software em segundo plano, é aquele que você não vê a execução, mas ele está sendo executado ali, tá certo? Existem vários softwares que são executados em segundo plano, vários, antivírus, né? Muitos antivírus são executados em segundo plano, né? O Windows Defender, executado em segundo plano, você não vê nada dele ali, mas ele fica executando em segundo plano. E aí, quando você acessa um arquivo perigoso, ele vai lá e apita. Ele apita para você. Agora, esses que estão em primeiro plano, né, são esses que você já consegue acessar ali, já consegue ver a carinha dele. Beleza? Show de bola? Então é isso. Mais uma questãozinha aqui, né, pra gente trabalhar aqui, ó. Analise a imagem a seguir, retirada do Windows 10 em sua configuração padrão PTBR. Show de bola? Ó, a imagem acima, que fica na barra de tarefas, é um atalho para executar. O que é a barra de tarefas, galera? Barra de tarefas é isso aqui, ó. Ele falou que essa imagem fica na barra de tarefas, tá? Nessa barra de tarefas é a do meu computador. Não tem isso. Por quê? Porque eu desativei essa funcionalidade, tá? Mas essa funcionalidade, ela fica aqui assim, ó. Ela aparece aqui assim, ó. Essa bolinha aparece aqui, ó, do lado do menu iniciar aqui, ó. Só que eu desativei essa funcionalidade, beleza? E qual funcionalidade é essa? Eu já falei para vocês antes, a gente já viu numa questão. Essa é a Cortana. Beleza? É o assistente pessoal Cortana. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma pesquisa por voz, você pode utilizar a Cortana. Se você quiser melhorar a sua experiência de usuário, a Cortana vai te ajudar, tá beleza? Então, o assistente pessoal Cortana, tá ok? Então, é isso aqui mesmo o símbolo dele. É uma bolinha, tá? É uma bolinha. Essa bolinha aqui, ó. Geralmente essa bolinha vai ser branca ou azul, tá ok?
vai ser branca ou azul. Então a gente está falando da Cortana. Visão de tarefas do Windows não tá. A visão de tarefas é quando a gente abre. Desculpa, é quando a gente abre a tela do Windows, né? Aperta, por exemplo, o Alt Tab e aí a gente vê todos os aplicativos que estão abertos. Tá? Então a gente consegue ter a visão de tarefas. Quando você vê todos os aplicativos que estão abertos, você está tendo a visão das tarefas que estão abertas no Windows. Tá beleza? O menu iniciar, não, a gente viu, mostrei para vocês, o menu inicial, o símbolo dele é a bandeirinha do Windows. A Cortana entra aqui do lado, tá? E o gerenciador de tarefas? Não, o gerenciador de tarefas é onde você vê todos os processos sendo executados no Windows, tá beleza? Detalhe importante, olha só, a visão de tarefas do Windows, ela vê todos os softwares que estão em primeiro plano. O gerenciador de tarefa vê todos os softwares que estão em primeiro e segundo plano. Olha só, eu vou colocar aqui, eu acho que vocês vão conseguir ver. Aqui a gente consegue ter essa visão de tarefas, ó. Ó, aqui, por exemplo, eu só tenho, ó, se vocês verem, aqui eu tenho somente o visualizador de PDF aberto. Ó. A única coisa que eu tenho aberto aqui, ó, o visualizador de PDF. Ó. Essa é a visão de tarefas. Ó. Deixa eu dar um aqui. Ó. Olha lá, a visão de tarefas. Ó. A única coisa que está aberta é o PDF. Ó. Voltei aqui, visão de tarefas. Agora, o gerenciador de tarefas. Quando eu dou aqui um comandinho, eu estou abrindo o gerenciador de tarefas. Esse aqui é o gerenciador de tarefas. Ó. Aqui tem todas as tarefas, ó, que estão abertas em primeiro e segundo plano. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro plano. O que está em primeiro plano? Ó, gerenciador de tarefas, que eu estou vendo, e o PDF aqui, ó. Está em primeiro plano, beleza? Só que quando eu vou para o gerenciador de tarefas, tem um monte de coisa sendo executada aqui, ó. Tudo isso aqui está sendo executado em segundo plano, certo? Tudo está sendo executado em segundo plano. Um monte de coisa executada em segundo plano e nós temos as duas atividades ali em primeiro plano, tá beleza? Então, quando a gente fala, né, da visão de tarefa, a gente vê tudo que está em primeiro plano. Quando a gente fala do gerenciador de tarefa, a gente consegue ver todos os processos, que vão ser tanto aquilo que está em primeiro plano, quanto aquilo que está em segundo plano. Tá beleza? Show de bola. Questãozinha aí de número 4. Olha só. No Windows, o aplicativo Limpeza de Disco, disponível em ferramentas administrativas do Windows, no menu Iniciar, oferece diversas opções de grupos de arquivos que podem ser removidos, exceto, então, dentre os vários tipos de arquivos que podem ser removidos, existe um grupo que não pode. Show de bola? Então, olha só, de novo, no Windows, tá beleza? Essa ferramenta de limpeza de disco está presente em todas as versões do Windows, basicamente. Beleza? O que essa limpeza de disco faz? O que essa limpeza de disco faz? Basicamente, ela vai remover arquivos temporários. Remover arquivos temporários, certo? Basicamente é isso que ela faz. Quais arquivos temporários? Arquivos de navegador, arquivos de lixeira, arquivos de relatórios de erros do Windows, arquivos de atualização, tá beleza? Arquivos de cache. Então, tudo que é arquivo, digamos assim, temporário, que de certa forma o Windows armazena ali como uma forma de segurança, né? Então, quando você acessa um site, o Windows armazena vários arquivos temporários daquele site para que na próxima vez que você acessar aquele site, você não precisa baixá-los novamente, tá certo? Para economizar no tempo, tá certo? Os arquivos que estão na lixeira, né? Eles são considerados arquivos temporários, porque de tempos em tempos espera-se que você apague a lixeira, tá beleza? Os arquivos de atualização, quando você atualiza o Windows, né? O Windows mantém um histórico da atualização, para que você, por exemplo,
exemplo, caso precise, reverter essa atualização. Então são todos arquivos temporários, arquivos que podem ser excluídos, tá? Na limpeza de disco, por exemplo, você não remove um arquivo que está lá no... Imagina, seu HD tem o disco C e o disco D. E aí lá no disco D estão suas fotos. Na limpeza de disco, você não elimina as suas fotos, tá? Por quê? Porque as suas fotos não são arquivos temporários, elas não são consideradas arquivos temporários. Então existem pastas específicas criadas pelo próprio sistema operacional, tá? Para armazenar esses arquivos temporários, e quando a gente faz a limpeza de disco, a gente vai nessas pastas específicas, tá certo? Então a limpeza de disco vai nessas pastas específicas, tá ok? Então, a limpeza de disco está disponível em ferramentas administrativas, ou seja, ela é uma ferramenta administrativa. Show de bola! Eu posso dar menu iniciar aqui, ó, apertei menu iniciar, limpeza, beleza? Ó, apertei o menu iniciar, aparece aqui para mim, ó, limpeza de disco. Ó. Ele vai abrir aqui a limpeza de disco, tá? Eu não vou abrir aqui não, porque ele vai carregar aqui, talvez ele pode atrasar a aula. Mas eu apertei o menu iniciar, limpeza de disco. Show de bola? Então, a gente tem aqui a limpeza de disco. Oferece diversas opções de grupos de arquivos que podem ser removidos, exceto arquivos da área de trabalho. Galera, arquivos da área de trabalho são arquivos temporários? Não. Na área de trabalho, ou a gente vai ter atalho, ou a gente vai ter os arquivos que eu colocar lá. Arquivos que o usuário coloca lá. Então, não tem arquivo temporário na área de trabalho. Arquivos de internet temporários. Arquivos de cache, por exemplo, temporário, removível. Lixeira, removível. Miniaturas, né? Miniaturas de imagem, miniaturas de aplicativo, várias miniaturas que te dão a pré-visualização, né? Daquele conteúdo. Quando você abre uma foto numa pasta, por exemplo, a pasta está cheia de fotos ali, à medida que você vai abrindo a pasta, né, vai carregando uma prévia das imagens ali, né? Por exemplo, se você estiver no modo de exibição lá do explorador de arquivos, né? Então, aquela prévia da imagem ali, pequenininha, é uma miniatura. Aquilo salva para depois, se você abrir, você não precisar carregar aquela miniatura de novo. Então, é temporário. Relatório de erro do Windows, temporário também. Tudo isso aqui, temporário. Logo, os arquivos da área de trabalho não são arquivos temporários, tá? O Windows não salva arquivos temporários na área de trabalho. E a gente pode ver, né, aqui, um exemplo da telinha da limpeza de disco, né? Abre essa telinha aqui. Olha só, a gente tem arquivos de programas baixados, arquivos de internet temporária, relatórios de erros, caches, arquivos de otimização de entrega, enfim, tudo isso ligado a arquivos temporários, beleza? Tudo que for ligado ao arquivo temporário vai estar aqui. Show de bola? Questãozinha de número 4, tá? Isso aqui, galera, limpeza de disco, sempre cai alguma coisinha ali da limpeza de disco, tá beleza? Isso aqui é interessante vocês saberem como funciona. Vamos agora, galera, para a questão de número 5. Olha só, essa questão ela diz o seguinte: no Windows podem coexistir arquivos com os nomes janela.txt em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas, e janela.txt, pois o sistema operacional trata os dois arquivos diferentes. Galera, esse tipo de questão é muito comum em prova, tá? Esse tipo de questão é muito comum em prova. Por exemplo, fulaninho, Joãozinho estava usando o Windows, copiou o arquivo janela.txt da pasta X e colou o arquivo na pasta Y, aonde já existia um arquivo chamado janela.txt. O que acontece? É muito comum a banca perguntar isso. A banca pergunta igual aqui também: é possível coexistir estes dois arquivos? É possível? Às vezes a banca traz eles com formatos diferentes. Às vezes vai trazer janela.txt, janela.xls, que é um arquivo do Excel, por exemplo. A banca ela pode fazer isso. E ela faz muito isso, tá ok? Só que agora nós vamos pegar as considerações. Primeira coisa, não pode não. Vamos colocar aqui, ó, na mesma pasta, tá? Na mesma pasta.
Mesma pasta. Não pode. Beleza? Pode. Então, numa mesma pasta, o que que não pode? Arquivos com nomes iguais. Arquivos com nomes, tá? Nomes iguais, sinal de igual, is, e mesmo tipo ou formato, tá? Vou colocar tipo aqui para caber. Então, janela é igual a janela em minúsculo? É, tá beleza? Olha só, janela, isso aqui, janela com tudo maiúsculo, é igual a janela com tudo minúsculo. O Windows não faz essa diferença. Então, janela.txt em maiúsculo, em letras maiúsculas, é igual a janela.txt em letras minúsculas. É a mesma coisa. Nós temos dois arquivos com nomes iguais e do mesmo tipo. Qual o nome? Janela. Nome. Qual o tipo? Qual o formato, né? .txt. TXT é o arquivo que abre lá no bloco de notas do Windows, tá beleza? É o arquivo de texto puro. Então, numa mesma pasta, eu não posso arquivos, tá? Arquivos com nomes iguais e o mesmo tipo. Não posso. Eu poderia ter janela. Opa. Janela.txt e eu poderia ter janela.xls. XLSX. Tá ok? Isso aqui está ok. Por quê? Porque são arquivos diferentes, tá? Arquivos diferentes, tipos de arquivos diferentes, com o mesmo nome. Aí eu posso ter, tá ok? Se tem letra maiúscula, minúscula, tudo minúsculo, uma maiúscula, outra minúscula, não interessa, tá beleza? O Windows não faz distinção de letras maiúsculas ou minúsculas para o nome de arquivo. Show de bola? Não faz. Então, eu posso isso aqui, tá? Mas não posso isso aqui, ó, janela.txt e janela.txt, porque são o mesmo nome e o mesmo formato, tá certo? Eu não posso ter os dois OKs. Tá certo? Mesmo nome, mesmo formato? Não pode. Mesmo nome, formato diferente? Pode. Beleza? Formato, nome diferente, mesmo formato? À vontade. Tá certo? Então, não pode, mesmo nome, não pode, e mesmo formato. O que pode? Nomes. Diferentes. Ou nomes diferentes, formatos iguais, ou vice-versa. O que é o vice-versa? Formatos nomes iguais e formatos diferentes, tá certo? Isso pode. Show de bola? Isso aqui pode, tá ok? Isso aqui você pode ficar à vontade. Duas pastas com o mesmo nome, também não pode, tá? Duas pastas com o mesmo nome, também não pode, tá ok? Então, o sistema operacional trata os dois arquivos como diferentes? Não, trata os dois arquivos como iguais, independente do conteúdo. Professor, mas o conteúdo deles é diferente. Não interessa, tá? Não interessa. O Windows não vai olhar o conteúdo desses caras. Independe do conteúdo. Tá errado. Beleza? Show de bola. Isso aqui cai muito em prova, tá? Despenca. Olha só, outra questãozinha boa aqui, ó. A gente trabalhar essa questão de arquivos no Windows. Ó. Observe a imagem a seguir que mostra o layout de ícones grandes. Os arquivos de uma pasta em um computador com Microsoft Windows 10 por meio do aplicativo Explorador de Arquivos, ambos em configuração padrão. Então vamos lá. Observe a imagem a seguir que mostra em layout de ícones grandes, tá?
ícones, beleza? Ícones grandes, tá? Por que ícone? Porque só tem a imagem e o nome, tá? Por isso que é ícone grande. Só tem a imagem e o nome. Isso é o ícone grande. Todo formato de ícone, todo modo de exibição, todo layout de ícone vai ter o arquivo a ser exibido, né? Aqui o desenho e o nome, tá? Todo formato de ícone. A gente tem ícones pequenos, ícones grandes, ícones extra grandes, tá beleza? Então a gente tem vários layouts de exibição de ícone. E o que é o layout de exibição, né? Quando a gente está falando do explorador de arquivos é a pastinha na qual se encontra os arquivos e as pastas, beleza? É essa pastinha aqui, ó. Essa pastinha aqui, que tem um negocinho aqui, e aqui a gente tem, ó, os vários arquivinhos, tá? Isso aqui é o explorador de arquivo. Você acessa ele com o atalho WinKey, beleza? O que é o WinKey? A tecla do Windows, beleza? A teclinha com o desenho do Windows. WinKey você acessa o explorador de arquivos. O que é o explorador de arquivos? É essa pastinha que abre, né, na sua janela aí, que te permite editar pastas e arquivos aqui dentro. Então você vai conseguir acessar outras pastas, outros arquivos, manipular esses arquivos, manipular essas pastas. Ele é o explorador de arquivos. Você consegue acessar os arquivos que estão armazenados aonde? No disco rígido, tá? Ali no HD do computador. E aí, tem várias maneiras de nós visualizarmos os arquivos e as pastas aqui neste explorador de arquivos. Entre essas maneiras, né, nós temos o layout de ícones grandes, que são esses aqui, tá beleza? Ícones grandes. É, por exemplo, como se fosse aqui na área de trabalho. Ó. Aqui na área de trabalho a gente tem um layout de ícone, tá? A gente tem um layout de ícone. A gente tem o ícone do PDF, mais o nome do arquivo aqui embaixo, tá beleza? Então a gente tem um layout de ícone na área de trabalho. Então é isso que é o ícone, tá? O layout de ícone. Todo layout de ícone. Ícone pequeno, ícone médio, ícone grande, ícone extra grande. Vai ser isso, uma imagem com o nome embaixo. Isso. E um do lado do outro aqui, ó. Um do ladinho do outro, tá? Um do ladinho do outro. Grava isso. Show de bola. Aí ele apresentou, né? Ele apresentou que esse aqui é o layout de ícones, tá? Esse aqui é o layout de ícones grandes. Show de bola? Aí ele vem para pergunta. O usuário alterou o layout para o formato visto a seguir. Olha só, veja que agora um está embaixo do outro, tem o ícone, tem o nome e tem algumas informações, como data de modificação e o tamanho deste arquivo. Então já mudou o modo de visualização. Então a gente viu que o layout de ícone é um do lado do outro, é só o desenhozinho do arquivo e o nome. Então todo layout de ícone vai ser assim. Então, o novo layout não vai ser de ícone, beleza? Não vai ser de ícone. Layout de lista, tá? O que a gente pensa em lista? É um arquivinho embaixo do outro. Vamos por eliminação aqui. Layout de lista. Um arquivo embaixo do outro. Quando você faz uma lista, o que você faz? Pão, ovo, mortadela. Um embaixinho do outro ali, sem muita informação. Então, a gente elimina o layout de lista, tá beleza? Sobrou detalhes, conteúdo e blocos. Galera, layout de detalhe. Esse aqui vocês têm que saber, tá? Esse aqui vocês têm que saber. Esse aqui é o principal que vocês têm que saber. O layout de detalhes é aquele no qual você tem as propriedades do arquivo. Nome, tamanho, beleza? Data da modificação, beleza? Esse é o layout detalhes, tá? É o único layout que tem essas propriedades e que permite com que você ordene, tá, os arquivos na pasta a partir de alguma dessas propriedades. Então, quando você está numa pasta e você consegue ordenar os arquivos pelo nome, pelo tamanho, pela data de modificação ou qualquer outra propriedade, o tipo, enfim, qualquer outra propriedade, nós estamos falando do layout de detalhes. Só o layout de detalhes que permite ordenação, tá beleza? Só este camarada permite ordenação, somente este, nenhum outro, tá? E como eu sei
que é o detalhes, vão ter essas propriedades cá em cima, tá beleza? Os arquivos, eles vão ser organizados em lista, tá beleza? Em lista, um embaixinho do outro assim, e em cada coluna a gente vai ter uma propriedade, uma determinada propriedade, beleza? Então, esse aqui não é detalhe. Só restou blocos e conteúdo, tá beleza? Aqui, galera, se você não souber, né, eu te indico a pensar o seguinte, o que eu tô tendo mostrado aqui? Alguma parte do conteúdo do arquivo, né? Olha só, informações do arquivo. Então, na minha estratégia de chute, né, iria na parte de conteúdo, que é de fato isto, entendeu? Muitos de vocês não saberiam responder essa questão. Por quê? Porque é o seguinte, se você ficar lendo o material, se você ficar vendo videoaula atrás de videoaula sem resolver questão, você não vai saber que esse tipo de questão cai muito em prova, tá beleza? Você não vai ter a noção que esse tipo de questão cai muito em prova. E que esses layouts, é importante que você saiba esses layouts, principalmente o layout detalhe. Tá beleza? Esse é um tipo de questão que, se chegando nesse momento aqui, se você não souber de fato, não tiver um raciocínio legal, você vai chutar e você pode errar. Então, esse tipo de questão você vai saber resolvendo questões, tá beleza? Nem é lendo e estudando material, é resolvendo questões. Porque quando você resolver questões, você vai ver que cai muitas vezes esse tipo de questão. E aí você vai passar a prestar mais atenção nos layouts de exibição lá do explorador de arquivo, tá beleza? Os modos de exibição do explorador de arquivo. Por isso que eu falo que é bom a gente resolver questões. Porque quando você resolve questão, você percebe que tem um padrão de cobrança. E aí você vai estudar o padrão de cobrança. E qual o padrão de cobrança? As bancas cobrarem muito sobre os layouts, tá? Os layouts do explorador de arquivo. Então isso cai em prova, tem que saber os layouts. E aí, de novo, aqui vem a dica. Falei para vocês, né? Detalhes, tá? Layout de detalhes. O único que me permite ordenar, tá certo? O único que me permite ordenar. Então, ó, aqui eu tô ordenando, ó, por nome, ó. É claro que primeiro ele ordena por tipo, né? E dentro dos tipos ele ordena por nome. Show de bola? Aqui as outras propriedades do arquivo. Show? Conteúdo é o que a gente viu. Quando a gente está falando de conteúdo, né? A gente tem ele em formato de lista, tá beleza? Ó, formato de lista, um embaixinho do outro. E a gente tem informações do conteúdo do arquivo, ó, data de modificação, tamanho, os autores, tá beleza? Então, quando falar em conteúdo, pensa sempre em que vai ter o autor e vai ter a data que esse autor modificou. E vai estar em lista, tá beleza? Somente 2 colunas, certo? Conteúdo. Show de bola. Formato de ícone, o que eu falei para vocês? Existem o formato de ícone pequeno, médio, grande e extra grande. Existem esses formatos de ícone. Todos eles são os mesmos, um do lado do outro, com o ícone aqui, que representa aquele arquivo, e o nome embaixo. Formato de ícone, beleza? Só isso. Formato de lista, um embaixo do outro, tá ok? É como se fosse o ícone, mas aqui, ó, um embaixo do outro, tá beleza? Um embaixo do outro. Tá show de bola? Esse aqui é o formato de lista. Eu coloquei o outro formato aqui, mas eu coloquei de cabeça para baixo. Será que eu deixei de cabeça para baixo mesmo? Ele ficou todo... Ele ficou de cabeça para baixo, ó. Eu coloquei esse cara aqui de cabeça para baixo, tá? Aqui eu coloquei lista, mas esse aqui é o formato de blocos, tá? Esse aqui é o formato de blocos. Ele ficou de cabeça para baixo. Mas esse aqui é o formato de bloco, certo? Ele é mais ou menos... Lembra aqui, ó, o conteúdo, só que o conteúdo ele tem uma lista, um embaixo do outro. O formato de blocos é um do lado do outro, tá beleza? É um do lado do outro. Show de bola? Ficou de cabeça para baixo aí, mas enfim, dá para pegar. Vamos para mais uma questão aqui para a gente finalizar a nossa dica de hoje, tá ok? Para a gente pegar outra questão que cai muito em prova sobre o Windows, que é o que eu falei para vocês. Você copiar e colar um arquivo numa pasta, você movimentar um arquivo de uma pasta para outra, de uma unidade para outra, isso cai muito em prova. E é isso que essa questão nos traz aqui. Olha só, por meio do explorador de arquivos do Windows 10,
ambos em configuração padrão, o usuário deseja copiar todos os arquivos da pasta 2021 para dentro da pasta 2022, certo? Então aqui a gente tem a pasta 2021, é essa aqui, e aqui a gente tem a pasta 2022. Show de bola? Ele vai copiar daqui para aqui, todos esses camaradinhos. Considere que o usuário tem todas as permissões necessárias. Há espaço disponível, conteúdos originais da pasta 2022 são 2021 e 2022 são os seguintes. Então ele quer copiar esses caras daqui para aqui. Lembra que a gente falou sobre copiar arquivos? Quando a gente vai copiar arquivo de uma pasta para outra, qual a única situação que a gente não pode? Arquivo do mesmo tipo, com o mesmo nome, na mesma pasta. Quando eu vou copiar daqui para cá, vamos ver. O arquivo 1.txt, já existe um com o mesmo nome aqui. Esse cara não vai ser copiado. O arquivo 2.docx. Existe um arquivo 2, só que chama XLS. Esse cara vai ser copiado. Beleza? O arquivo 3.xls, existe um arquivo 3 aqui, só que ele é .docx. São formatos diferentes. Mesmo nome, formatos diferentes. Mesmo nome, formatos diferentes. Então, esse aqui vai ser copiado. Beleza? Então, o único arquivo que não vai ser copiado vai ser o arquivo 1.txt. Então, nós vamos ter 2 arquivos sendo copiados para cá. 5 arquivos na pasta. Beleza? Vamos ver aqui a continuação. Após copiar os arquivos para a pasta 2021, colar dentro da... Após copiar os arquivos da pasta 2021, colar dentro da pasta 2022 e responder sim sempre que perguntado se deseja substituir os arquivos, tá beleza? O número de arquivos dentro da pasta 2022 será, olha só que legal. Aqui, eu falei o quê? Esse cara aqui, ele não seria copiado para cá. Por quê? Porque eles têm o mesmo nome. Porém, aqui, o que a questão falou? Que eu copiei e substituir os arquivos na outra pasta. Quando você copia um arquivo de uma pasta para outra pasta e já existe um arquivo com este nome nessa pasta, que é esse caso, ele vai perguntar se você deseja substituir, ignorar ou alterar o nome, tá beleza? Você basicamente tem essas 3 opções: substituir, ignorar ou alterar o nome para manter os dois. Vocês têm essas 3 opções. Substituir, o que ele vai fazer? Ele vai pegar este arquivo, beleza? E trocar por este. Ele vai pegar este arquivo e vai trocar por este. Então, este arquivo aqui, basicamente, ele vai ser apagado, ele vai deixar de existir. Se eu ignoro, eu vou manter este arquivo aqui nesta pasta e esse arquivo nessa pasta aqui, os dois intactos. Se eu clico na opção manter os 2 arquivos, o que acontece? Ele vai manter esse cara aqui como arquivo 1.txt e vai dar um outro nome para este camarada aqui. Por exemplo, arquivo 1, né? Geralmente ele faz isso, arquivo 1, entre aspas, 1. Entre aspas não, né? Entre colchete 1 e salva lá na pasta. Então ele cria 2 arquivos ali com nome parecido. Beleza? Então, o que a questão fez? Ela trocou esse arquivo por esse. Beleza? Mas a gente continua tendo 1, 2, 3, 4, 5, porque esse cara deixou de existir. Beleza? Então, após substituir os arquivos, o número de arquivos dentro da pasta será 5, tá beleza? Os outros não substituem. Por quê? Porque eles têm nomes iguais, mas são de tipos diferentes, tá beleza? Opa, a marcação aqui tá errada, tá? Essa marcação aqui tá errada. Por algum motivo desconfigurou o slide, tá? Correto aqui é o 5, beleza? Como ele substituiu, o correto é o 5, tá ok? Este aqui é o correto. Ó. Colar dentro da pasta e responder sim, sempre que perguntado se deseja substituir os arquivos, tá? Então ele já fez essa maldade, por quê? Porque aqui a gente tem 2 arquivos com o mesmo nome. Então ele vai perguntar se deseja substituir este aqui, né, quer dizer, que é o de cá, por este. Ele vai perguntar, você quer substituir o arquivo que está aqui nessa pasta por esse novo arquivo? Sim. Então a gente vai passar a ter 5, né? Na hora de converter o slide, alguma coisa desconfigurou ele. Correto é 5, tá beleza? Esse é o correto. Show de bola, galera! Essa aqui foi a nossa dica de hoje sobre o Windows. Vocês viram, né, que eu passei para vocês muitas questões, tá? Eu não entrei especificamente na parte de teclas de atalho, tá? Mas é bom vocês ficarem atentos nas teclas de atalho que utilizam
a WinKey, tá? As teclas de atalho que utilizam a tecla de atalho do Windows, tá beleza? Então, mais alguma coisa. Essas são as teclas mais cobradas, tá? As que utilizam a tecla do Windows, tá ok? São as mais cobradas em prova. E aqui eu trouxe a parte do copiar e colar arquivos, que é muito cobrada em prova, tá beleza? Trouxe, enfim, várias questões referentes à nomeação de arquivos, né, que também é muito cobrado em prova. Então pega essas dicas. Mais importante, né, do que propriamente decorar o conteúdo é decorar as dicas que eu dei para você, para como fazer a prova, como estudar, como se dar bem nesse processo, tá beleza? Espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima aula aqui no Monster. É tudo nosso e nada deles.